Olá, tudo bem? Obrigado pela presença. Nós temos alguns participantes aqui e vocês de casa que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre proteção de dados pessoais. Para que proteger dados pessoais? Lei Geral de Proteção de Dados e desafios de sua implementação no Brasil. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Proteção de Dados, que foi aprovada recentemente, em agosto, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional em julho, inicialmente pela Câmara no final de maio. Na sequência, o Senado Federal fez algumas emendas e acabou aprovando também a lei, sancionada pelo presidente Temer no dia 14 de agosto, com publicação no dia 15 de agosto. Então, nós estamos agora no período de vacatio legis, onde todos precisam entender um pouco como funciona o ordenamento jurídico no que tange à proteção de dados pessoais, e vamos aqui analisar um pouquinho quais são esses desafios que essa lei traz para todos nós, operadores de direito, ou mesmo profissionais que necessitam entender a lei para aplicá-la. Eu trago para vocês aqui alguns exemplos de vazamentos de dados, de problemas que surgiram em função da coleta de dados por empresas. Por exemplo, a Bolsa de Valores Nasdaq teve mais de 160 milhões de números de cartões de crédito e de débito roubados. Dow Jones teve uma falha interna e expôs mais de 2 milhões de clientes devido a um simples erro de configuração. A Target, que é uma empresa bastante grande nos Estados Unidos, muito conhecida, inclusive dos brasileiros, ela teve um problema que acabou resultando num vazamento de dados de pelo menos 70 milhões de consumidores e um prejuízo estimado de mais de 3 bilhões. No caso da Target, a gente tem um fato muito interessante. Em função desse vazamento, as duas principais bandeiras de cartão de crédito, Visa e Mastercard, acabaram ajuizando ações contra a Target, pedindo perdas e danos em função do uso de cartões de crédito e débito por terceiros, que invadiram esse sistema. Então, eles ajuizaram duas ações, pedindo quase 40 milhões de dólares em perdas e danos, e houve acordo para encerramento da ação. Um outro caso aqui é a PlayStation Network, onde 77 milhões de usuários afetados tiveram seus dados aí, de certa forma, acessados em função de invasão de hackers. O aplicativo do Facebook para encontros íntimos casuais prometia sigilo total, mas infelizmente algumas informações de usuários acabaram sendo vazadas no sistema. Ashley Madison, você já deve ter ouvido falar, se autodenominava como o principal site de relacionamento extraconjugal e teve um vazamento de dado, num caso muito interessante. No caso da Ashley Madison, o que acabou acontecendo? O presidente da empresa, certo dia, recebeu uma correspondência, um e-mail dizendo: olha, eu gostaria que você fechasse a sua empresa, porque se você não fechar, amanhã eu vou divulgar os dados de todos os seus clientes. Um hacker que já tinha invadido o sistema, que já possuía esses dados, pediu para que a empresa fosse fechada. Não deram muitos ouvidos, acharam que era uma brincadeira, mas fato é que, na sequência, esse hacker acabou divulgando uma lista contendo nomes, e-mails, número de cartão de crédito. Imaginem o prejuízo que foi gerado, não apenas do ponto de vista financeiro, mas há relatos de casos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde pessoas ajuizaram ação contra o site pedindo indenização porque relacionamentos amorosos, casamentos, foram terminados em função desse vazamento de dados. O Banco do Brasil recebe notificação do PROCON devido ao vazamento de dados de usuários em aplicativo de celular. Uma notícia no Brasil. Outra notícia brasileira. O INSS, a Polícia Federal, apreende em Porto Alegre uma pessoa responsável pela venda de cadastros de benefícios. O INSS é muito interessante, o caso do INSS. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito comum um segurado ir até uma agência do INSS, fazer o seu pedido de aposentadoria e antes mesmo de receber a carta de concessão em casa, comunicando que o benefício ele foi concedido, os segurados eles começam a receber telefonemas de instituições financeiras, de bancos, oferecendo o chamado crédito consignado.
Então, olha que interessante. O próprio titular do dado vai a uma agência do INSS para solicitar a sua aposentadoria. Antes que ele tenha conhecimento que a aposentadoria foi concedida, uma instituição financeira já tem conhecimento que essa aposentadoria foi deferida, foi concedida pelo INSS. Nós sabemos que esse tipo de situação ocorre em função de vazamento de dados. Algum funcionário do INSS comercializa esses dados para instituições. Outro caso muito interessante, uma adolescente, aqui eu deixo a tela para vocês, uma adolescente, ela viveu dias de terror ao ser aliciada e estuprada por um casal na madrugada do domingo. O caso aconteceu na zona oeste de Boa Vista, nas proximidades da Feira do Passarão, no bairro Caimbé. A adolescente estava sendo monitorada há algum tempo pelos criminosos que tiveram acesso aos seus dados pessoais pela internet, como nome, sobrenome, escola onde estuda e a rota do ônibus que a levava para casa. A vítima conta que conheceu um indivíduo no terminal rodoviário do centro, a partir daí passou a ser assediada, com convites sexuais e com fotos íntimas. Ao descobrir que a menor estava conversando com o elemento, a mãe dela pediu que qualquer contato fosse interrompido. Para não contrariar a mãe, a adolescente decidiu afastar-se do desconhecido. Mês passado, ela estava no terminal aguardando transporte para voltar para casa, quando a mulher disse que a conhecia, que admirava sua beleza, que sabia seu sobrenome. A adolescente, incomodada, não deu muita atenção. No dia seguinte, encontrou a mesma mulher que lhe abordou, em contato com outra aluna de escola pública. Mesmo assim, acabou sendo notada pela suspeita, que alegou ter percebido uma tristeza na vítima. Sem saber o que responder, a menor disse apenas que estava com problemas familiares, momento em que recebeu o apoio da aliciadora. A história continua, mas esse é um relato publicado num jornal e também no site correspondente, retratando a história de uma adolescente que acabou sendo aliciada e posteriormente estuprada em função do conhecimento de dados pessoais por esses criminosos através da internet. Por que o tema da proteção de dados se tornou tão importante nos últimos meses no Brasil? Antes de chegarmos a esse ponto e fazendo aí uma ligação com tudo que nós apontamos aqui, o que nós verificamos é cada vez mais a coleta indiscriminada, o uso indiscriminado de dados pessoais, principalmente através das redes sociais, através dos sites de internet. Mas não só, também em outras plataformas digitais a coleta de dados é feita de forma maciça. Por exemplo, quando a gente entra numa estação de metrô e quando a gente compra um bilhete de metrô, não sei se na sua cidade aí tem metrô, mas provavelmente deve ter um sistema integrado de transporte, onde você pode utilizar um ticket eletrônico e pegar 2, 3, 4 conduções. Na realidade, você ao conectar o seu cartão ao aparelho, automaticamente você está fornecendo dados a respeito do seu trajeto, para onde você está indo, da onde você está voltando. Para vocês terem uma ideia, na época dos atentados terroristas que aconteceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, criou-se aí um pânico geral, no sentido de que deveria se descobrir onde esses criminosos estavam e tentar, de certa forma, se antecipar aos ataques terroristas. A partir dali, maciçamente começaram a ser coletados e estudados dados de cidadãos comuns. Há relatos, por exemplo, que em Londres, a empresa de metrô, por meio do Oyster, que é o cartão deles, ela analisava os passos de diversos cidadãos para identificar se, eventualmente, algum deles ali poderia estar, de certa forma, planejando algum ataque terrorista. Então, a gente percebe aí uma invasão muito grande na esfera pessoal que a gente vai acabar comentando um pouquinho aqui. Por que então a gente acaba despertando um interesse muito grande aqui no Brasil, principalmente nos últimos meses, com a aprovação da da primeira Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil? Em que contexto a gente começa a querer entender mais de proteção de dados, querer estudar? Inicialmente eu trago para vocês a informação que, apesar do nosso interesse só ter se iniciado recentemente, na Europa, diversos países europeus já têm leis de proteção de dados desde o final da década de 70. O objetivo dessas leis, regra geral, era proteger o cidadão perante o Estado. Aqui eu trago para vocês uma informação muito interessante. Todos que conhecem a história devem se lembrar que,
Hitler cometeu atrocidades, perseguindo minorias. E há estudos que apontam, comparando países, por exemplo, França e Holanda, que apontam que lugares onde havia censo, os judeus foram mais perseguidos, com percentuais aí de alcance de 80%, 85% da população no território. E locais onde não havia censo, esse percentual caía para 25%, 30%. O que é que significa isso? O censo é uma ferramenta muito importante de coleta de dados, de identificação de perfil de cidadãos. A partir do momento em que foi criado o censo, começou-se a perceber ali a importância daqueles dados para identificar e chegar até determinados cidadãos. Então, dentro desse contexto, onde a Europa já vivenciou situações como, por exemplo, o Holocausto, criou-se, a partir do final da década de 70, leis gerais de proteção de dados para proteger os cidadãos perante o Estado. Então, o objetivo era que o cidadão tivesse um ordenamento jurídico que trouxesse garantias individuais perante o Estado, que poderia enxergar tudo e poderia, posteriormente, quem sabe, até violar liberdades individuais. Em 1990, o Tim Berners-Lee ele desenvolve o que nós conhecemos hoje como WWW, World Wide Web, com utilização de interface gráfica e criação de sites dinâmicos e visualmente interessantes, que faz com que a internet ela se desenvolva. Em 1995, uma diretiva europeia ela trata da proteção de dados pessoais. E aqui é muito interessante. Por quê? Em 95, o contexto ele era um contexto não tanto de internet, apesar da internet ter surgido em 90. Em 95, nós não tínhamos ainda o boom das grandes empresas de tecnologia, mas ela surge em 95 apenas trazendo diretrizes para que os países aplicassem regramentos gerais no que tange à proteção de dados pessoais. Mas quando chega em 98, o Google é criado. E a gente traz aqui o Google, nós sabemos que, por exemplo, o Yahoo foi criado antes e outras grandes empresas de tecnologia foram criadas antes. Mas eu trago aqui o exemplo do Google porque eu acho que é o mais emblemático para apontar o seguinte: a partir dali, os grandes conglomerados de internet, eles passam a funcionar, a existir e trazer novos desafios para a sociedade. Eu deixo a tela para vocês, mostrando um pouquinho então como funcionava a proteção de dados lá na década de 70. Se não tinha internet, o que é que aquelas leis elas queriam? Elas queriam, na realidade, proteger qualquer tipo de tratamento de dado que, naquele momento, não se tratava de ambiente digital, mas sim de ambiente físico. Então, nós temos aqui arquivos físicos. As leis gerais de proteção de dados existentes na Europa desde o final da década de 70 visavam proteger esse tipo de coleta de dados. Só que a tecnologia trouxe desafios. Então, os computadores começaram a surgir, computadores pessoais, notebook, outros dispositivos eletrônicos, eles acabam sendo ofertados para o público em geral. Então, nós temos aqui o disquete, que eu acho que nem existe mais, pendrive, que é algo também em desuso e para fins de proteção de dados, por exemplo, é muito recomendável que as empresas elas tomem cuidado com os computadores, não permitindo o acesso de pendrive aos computadores, porque nós sabemos que uma das principais fontes de vazamento de dados acaba sendo o próprio empregado. Os empregados insatisfeitos, às vezes quando saem da empresa, ou mesmo quando estão dentro da empresa, mas tem outras finalidades, como por exemplo finalidades econômicas, né? Quer pegar aquele banco de dados para ofertar para terceiros e ganhar dinheiro com isso. Mas enfim, é um dispositivo que já foi muito utilizado no passado. Temos aí um iPod, que já foi sonho de consumo de muita gente, mas hoje em dia também completamente desuso, né? Depois o iPod vídeo, celular. E nós acabamos chegando num estágio onde os dispositivos móveis eles acabaram se tornando uma realidade muito mais presente, onde você não precisa mais carregar um celular e um iPod, você carrega apenas um dispositivo móvel, onde além de todas as músicas, vídeos que você gostaria de consumir, tem diversos outros programas ali, aplicativos, que podem resolver problemas diários e permitir que a vida se torne
um pouco mais fácil. Mas aqui temos também uma realidade muito atual, a nuvem, né? Então eu não preciso mais guardar os meus arquivos num aparelho físico, eu não preciso mais ter 200 e poucos megas em um aparelho. Eu posso comprar, por exemplo, um dispositivo móvel com muito pouca capacidade de armazenamento, porque eu posso armazenar os meus produtos e os meus conteúdos na nuvem, mas enfim, é uma realidade. E o que acaba acontecendo é que todas essas facilidades que são trazidas para nós criam também desafios no dia a dia, principalmente no que tange à coleta indiscriminada de dados pessoais. Para que a gente protege dados pessoais? Primeira coisa, eu falei para vocês que quando as leis gerais de proteção de dados do final da década de 70 começaram a surgir na Europa, elas surgiram com uma finalidade muito clara: proteger o cidadão perante o Estado. Só que, a partir do Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, o General Data Protection Regulation, ou GDPR, como muitos acabam denominando pela sigla, nós temos uma mudança de padrão, uma mudança de paradigma. Por quê? Com o avanço das empresas de tecnologia, começa-se a perceber que o cidadão ele não corre perigo apenas e tão somente em relação aos atos do Estado. Ele também corre muito perigo nas mãos das grandes empresas de tecnologia, que sabem muito mais da vida dos cidadãos do que o próprio cidadão. Porque, de forma inconsciente, nós acabamos entregando informações para essas empresas sem que nós tenhamos, muitas vezes, claro discernimento do que está sendo entregue. Muitos usuários, por exemplo, demonstram surpresa quando recebem e-mails com perfis que são muito direcionados. Muitas vezes o próprio cidadão não entende que aquele é o perfil dele, mas por meio de tecnologia, por meio de algoritmos, é possível se extrair perfis a partir dos dados que foram fornecidos. Então existe aí uma mudança de paradigma a partir do GDPR. Protege-se não apenas o cidadão agora contra o Estado, mas também contra as grandes empresas, e não só de tecnologia, mas as grandes empresas que demonstram interesse econômico e que podem, eventualmente, acabar despertando outros interesses ou comprometendo outros interesses dos cidadãos. Lembro vocês aqui, por exemplo, no recente caso do Cambridge Analytica, onde nós estamos falando não apenas de interesses econômicos, mas interesses políticos, ou seja, a partir de dados pessoais que foram coletados para a finalidade X por uma rede social, essa rede social acabou, em função de acordos econômicos, destinando esses dados para a finalidade Y, permitindo com que análises de perfis fossem realizados com finalidade política. Isso compromete muito, principalmente as instituições democráticas. Imaginem vocês que há diversos relatos nos Estados Unidos, por exemplo, indicando que na candidatura do Trump houve entrega direcionada de conteúdo para os cidadãos americanos. Então, aqueles cidadãos, por exemplo, que defendiam uma causa X, mas que eram contrários à causa Y, tinham uma comunicação dirigida, direcionada, fazendo com que muito daquele programa, uma boa parte do programa de governo fosse comunicada de forma distorcida para o cidadão. Então, nós começamos a perceber aí que existe não apenas o risco de interesses econômicos acabarem violando princípios e direitos individuais, como também outros interesses, a exemplo dos interesses políticos. Eu trago para vocês um gráfico onde a gente mostra aqui uma separação entre dados pessoais e dados sensíveis. Basicamente, um dado pessoal é qualquer informação a respeito de uma pessoa identificada ou identificável, enquanto que um dado sensível é um dado que pode gerar algum tipo de discriminação na sociedade. Então, nós temos aqui exemplos de dados pessoais: o nome, detalhes bancários, endereços. Nós poderíamos colocar aqui RG, CPF, entre outras informações. No lado dos dados sensíveis, nós temos histórico criminal, nós temos condições médicas, histórico médico,
religião, poderíamos incluir aqui também informações a respeito de filiação política, poderíamos apontar orientação sexual. Então, qualquer tipo de informação que possa gerar algum tipo de discriminação no seio social é considerado um dado pessoal, ao passo que qualquer informação que identifique uma pessoa é considerada um dado pessoal. Um dado sensível necessariamente será um dado pessoal, é apenas uma espécie de dado pessoal. Um exemplo do preconceito que pode acabar surgindo no seio da sociedade em função do uso não autorizado de um dado sensível. Imaginem vocês que um funcionário de uma empresa esteja com uma doença, um câncer, que poderá comprometer o trabalho dele em um período aí de um ano e meio, e poderá afetar a empresa. A empresa pode, eventualmente, decidir demitir esse funcionário antecipadamente para evitar os problemas que ele pode trazer. Ou imaginem vocês a perda de uma oportunidade em função de um funcionário pertencer à religião X ou Y. Então, são exemplos de dados sensíveis onde o uso não autorizado, fora de um contexto, pode gerar uma discriminação no seio da sociedade. Histórico criminal também. Quantas não são as empresas que acabam não contratando pessoas por conhecer o histórico criminal, por saber que no passado houve uma condenação, essa pessoa cumpriu a pena e infelizmente a empresa acaba não contratando por uma questão de preconceito, por entender que a pessoa não poderia ser reinserida no mercado de trabalho. Então, dentro desse contexto, como é que surge a nossa lei? Primeiro fato que é muito importante. Existia um projeto de lei de 2012 que já vinha tramitando na Câmara há alguns anos. Só que, no dia 25 de maio de 2018, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeus entra em vigor. Como o regulamento prevê, entre outras medidas, a necessidade de algumas garantias para a transferência internacional de dados, começou-se a pensar que seria urgente no Brasil a gente ter uma proteção para evitar, principalmente, a proibição de trocas internacionais de dados. Então, no dia 25 de maio começa a vigorar o GDPR e no dia 29 de maio o Congresso Nacional, por meio da Câmara dos Deputados, aprova o projeto de lei 4060 de 2012, que prevê aí a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Num tempo recorde, ele vai para o Senado Federal e no Senado Federal, no dia 1º de junho de 2018, ele é aprovado, no dia 10 de julho de 2018, ele é aprovado com algumas emendas. Quando o projeto saiu da Câmara e foi para o Senado, ele obteve uma nova numeração, como projeto de lei de Câmara, né, PLC, número 53/2018. Na sequência, o presidente Temer ele acabou sancionando a norma no dia 14 de agosto e ela foi publicada no dia 15 de agosto. A gente vai ver já já questão de vigência, prazo de adaptação, alguns vetos que foram realizados pelo presidente Temer. Então, a lei que foi criada no Brasil, deve ser do conhecimento de vocês já, mas quem não souber a numeração, é número 13.709, de 14 de agosto de 2018. É uma lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera o Marco Civil da Internet em um dispositivo. E essa lei, ela traz no próprio corpo da legislação alguns princípios que fundamentam, que justificam uma Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui é importante chamar a atenção porque, normalmente, quando se fala em proteção de dados, as pessoas elas costumam associar proteção de dados com privacidade, como se fossem sinônimos. Eu protejo dados porque eu preciso proteger a privacidade. Eu sempre digo que sim e não. Nós não podemos substituir essas expressões, porque é importante a proteção do dado em função da privacidade do cidadão, mas não é só isso, e eu explico para vocês por quê. Primeiro, um dos fundamentos é o respeito à privacidade. Quando eu digo que não se trata apenas de proteger a privacidade, eu sempre trago um exemplo da Inglaterra. Eu fiz um mestrado na Inglaterra
e no primeiro dia do módulo de propriedade intelectual, a professora disse na sala de aula: não existe direito de imagem na Inglaterra. Não existe direito à imagem na Inglaterra. E todos na sala, estrangeiros, ficaram estarrecidos. Como assim? Direito à imagem é algo que é fundamental em qualquer democracia. Como não existe direito à imagem? Não existia, como não existe hoje, direito à imagem no Reino Unido. Tem duas decisões lá do Supremo, reafirmando, um caso da Rihanna, que foi o mais recente, outro caso do Michael Douglas e da Catherine Zeta-Jones, se vocês tiverem interesse em conhecer depois, onde a Suprema Corte Britânica reafirma: não existe direito à imagem per si no Reino Unido. E a professora ela complementou essa informação dizendo: como não existia direito à privacidade na Inglaterra até 1998. Não existia direito à privacidade na Inglaterra até 1998. Até 1997, que foi o ano que a princesa Diana morreu, vocês devem conhecer, por exemplo, os tabloides, os paparazzis, a febre que sempre existiu, agora não com tanta veemência quanto era antigamente, mas ainda existe. A imprensa britânica ela acaba invadindo algumas esferas das celebridades de forma muito acentuada, mas fato é que até 97 não existia, até 98 não existia direito à privacidade na Inglaterra. Em 97, a princesa Diana ela morre num acidente em função de perseguição de paparazzis, mas antes de falecer, ela deu vários depoimentos pedindo que respeitassem a privacidade dela. Só que esse direito não existia no Reino Unido. Então, após a morte da princesa Diana, em 2018, eles incorporam ao direito britânico uma previsão que já existia numa diretiva europeia, onde dizia-se lá que os Estados europeus deveriam garantir e assegurar o direito à privacidade. Como se tratava apenas de uma diretiva, não tinha aplicação imediata, então os Estados eles tinham ali regras para incorporar aquele direito. Mas fato é que só em 98 o direito à privacidade passou a existir no Reino Unido. Mas olha que interessante, apesar de não existir direito à privacidade no Reino Unido, desde a década de 80 já existia Lei Geral de Proteção de Dados no Reino Unido. Não seria contraditório eu não proteger a privacidade, mas eu ter quase 20 anos antes Lei Geral de Proteção de Dados? Porque a proteção de dados ela não se restringe a proteger a privacidade dos cidadãos. Outros fundamentos acabam embasando a necessidade de proteção de dados pessoais. Por exemplo, respeito à privacidade, como acabamos de falar, mas também autodeterminação afirmativa, a necessidade do titular do dado conhecer o dado que está sendo coletado para ele, enquanto uma pessoa, entender se aquilo pode ou não trazer algum tipo de vantagem para ele. A inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem. A livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor. Por exemplo, livre iniciativa. Nós sabemos que hoje nós vivemos numa realidade onde os dados viraram um novo petróleo. Dado hoje significa ouro. Se você tem dados, se você consegue identificar o seu público consumidor, por exemplo, se você consegue identificar os hábitos, fica muito mais fácil fazer publicidade dirigida e conseguir vender um produto para o consumidor. Então, os dados, hoje nós chamamos que os dados são o novo petróleo. Existe um valor econômico agregado muito grande. E se eu sou uma empresa que tenho dados e trabalho com esses dados para maximizar meus lucros, eu posso ter uma vantagem competitiva em relação ao meu concorrente. Então, é necessário assegurar a livre iniciativa, a livre concorrência no que tange ao tratamento de dados pessoais. Ainda, o livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, ou seja, vários são os fundamentos para que a gente possa proteger dados pessoais. Essa lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, tem algumas características que precisam ser destacadas. Primeira delas, é uma lei geral de proteção de dados. Isso significa que ela é endereçada a todos os setores econômicos e a todas as esferas de atuação da empresa. Ainda, ela é dirigida para qualquer operação de tratamento de dados pessoais. Quando a gente fala em qualquer operação de tratamento de dados pessoais, quer dizer que essa lei não se destina apenas ao tratamento de dados no ambiente digital.
ela também tem que ser aplicada ao ambiente não digital. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma colega nossa que está assistindo a palestra que trabalha num setor de RH de uma empresa na área de petróleo e gás. E ela veio assistir a palestra porque ela quer conhecer um pouquinho, porque ela já sabe que essa lei vai ser aplicada ao departamento dela. Por quê? Como eu disse, é uma lei geral, ela tem repercussão em várias esferas da empresa. Vai afetar o RH, vai afetar a contabilidade, vai afetar o marketing, o setor comercial. Todos esses setores eles têm que entender a lei para saber até que ponto ou até onde ela pode ir no uso de um dado pessoal. E o setor de RH, por exemplo, vai ser muito afetado. Imaginem vocês que no simples recebimento de um currículo, o RH está recebendo ali um papel recheado de dados pessoais. E ele tem que saber o que é que ele faz com esse dado pessoal. Por exemplo, é muito comum hoje uma pessoa que trabalha num departamento de RH coletar currículo e, eventualmente, compartilhar o currículo com algum colega de uma outra empresa. Talvez o funcionário não se adequasse ali aos critérios da vaga aberta na minha empresa, mas ele poderia se adequar na vaga da empresa de uma colega. Então eu vou lá e mando o currículo, até pensando em beneficiar o próprio candidato. Mas olha só, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, você não pode fazer mais isso não. Por quê? Porque há regras claras do que pode ou não ser feito pelas empresas. E esse tipo de transferência, isso é uma transferência de dados, tem que ser, por exemplo, previamente autorizada pelo candidato. Então, esse tipo de norma, esse tipo de tratamento de dado vai ter que ser regulamentado, vai ter que ser repensado dentro da empresa. Outras questões ligadas a RH, por exemplo, eu posso pedir um exame X ou Y ou Z para um empregado? Eu diria, depende. A lei exige, por exemplo, que para motoristas existe a obrigação do motorista fazer um exame para saber se é consumidor ou não de drogas. Entretanto, eu posso exigir esse exame para um funcionário que está concorrendo a uma vaga, por exemplo, de vendedor? A lei não me exige isso. Então, a princípio, não, eu não posso, não faça isso com a sua empresa. Várias são as situações que vão acabar afetando o setor de RH. Recebimento, por exemplo, de atestados médicos. O que é que eu faço com aquele atestado médico? Quem pode receber? Onde é que eu guardo o atestado médico? Tudo isso vai ser respondido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a aplicação a qualquer operação de tratamento de dado, ela independe do meio que seja realizado. Ainda, a aplicação extraterritorial da lei. Então, se você eventualmente é um advogado que está prestando consultoria para uma multinacional que não vai ter filial no Brasil, mas que quer vender pacotes de turismo, por exemplo, no território brasileiro, tome muito cuidado na hora de orientar o seu cliente, porque apesar da empresa estar fora do território brasileiro, essa lei também será aplicada a essa empresa. Obrigação das empresas observarem princípios legais no tratamento de dados pessoais. As empresas elas passam a ser obrigadas a observar e a respeitar princípios. Por exemplo, princípio da finalidade. Para que eu quero um dado? Qual é a finalidade daquele dado? Qual é o objetivo? Para que eu vou usar aquele dado? Ainda, eu preciso daquele dado para o desenvolvimento do que eu estou propondo para o meu consumidor ou para o meu cliente. Vários são os princípios que vão ter que ser observados. Livre acesso de dados pelo titular, integridade dos dados, adoção de medidas técnicas e administrativas para a proteção dos dados. Passa a ser obrigatório que as empresas elas adotem medidas técnicas e administrativas. O que são medidas administrativas? Por exemplo, recentemente a Senacom estava investigando uma cadeia de lojas de departamento que supostamente estaria vendendo dados pessoais por R$50, né? Vendendo banco de dados por R$50. A pergunta que eu faço é, quem vende um banco de dados da magnitude do que estava sendo reportado por R$50 deve receber provavelmente um salário mínimo. Por quê? É se vender por muito pouco, né? Vender por R$50 um banco de dados recheado é se vender por muito pouco. E aí a pergunta que se faz é, por que a empresa permitiu
que aquele funcionário que provavelmente na escala de hierarquia estava lá embaixo tivesse acesso a um banco de dados integral. Aqui, o que a gente começa a perceber é que a lei exige que a empresa ela adote medidas administrativas, ou seja, organogramas. Você tem que saber muito bem para quem dá acesso a determinados dados. Eu não posso, por exemplo, dar acesso ao banco de dados dos meus clientes para quem eu envio, digamos que eu tenha informações financeiras de clientes. Eu não posso dar acesso ao banco de dados dessas informações financeiras, por exemplo, para um estagiário que começou hoje. Provavelmente, quem vai ter acesso ao banco integral vai ser o diretor do departamento financeiro e você pode dar acessos mais limitados para aqueles funcionários do departamento que precisem acessar os dados para determinadas finalidades. Então, passa a ser obrigação da empresa adotar medidas administrativas e técnicas também. Eu citei aqui num dos primeiros slides o pendrive. É muito comum hoje as empresas permitirem que os funcionários conectem um pendrive dentro lá no USB, né, do computador, e a partir desse ato o empregado ele pode eventualmente baixar diversos dados pessoais, prejudicando aí os negócios da empresa. Eu lembro vocês que se fala muito em hack, porque hackearam, invadiram o meu sistema, mas os principais casos de vazamento de dados ocorrem de dentro da empresa, de funcionários, de colaboradores que têm acesso facilitado em função da não adoção dessas medidas técnicas e administrativas do próprio empregador e que acabam vazando dados pessoais importantes de clientes, de funcionários, de colaboradores. Aqui é importante a gente entender o que são dados pessoais. Para a lei, dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. E mais do que isso, é importante a gente entender o que significa tratamento para fins da lei. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, toda operação realizada com dados pessoais, como que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle de informação, transferência, ou seja, tudo o que se faz com dado pessoal significa tratamento de dado pessoal. Na Europa, onde o GDPR já está em vigor, o que nós temos observado hoje é que as empresas elas estão tomando muito cuidado na hora, inclusive, de olhar para os dados. Quando alguma empresa fala, não, porque eu vou disponibilizar, dá uma olhadinha, não quero nem olhar, nem me diga que esse banco de dados existe. Por quê? A menos que eu tenha interesse no tratamento desses dados, eu não quero ter acesso. Porque a partir do momento em que eu tiver acesso, eu estou tratando. E se eu estou tratando, eu tenho responsabilidade perante todo aquele banco de dados, todo o banco de dados que está sendo fornecido. Então, nas relações entre empresas, por exemplo, o GDPR já começa a surtir um efeito muito interessante, onde as empresas elas passam a recusar dados que elas não têm interesse em ter acesso. Porque o simples ato de olhar para o dado, você provavelmente já vai estar tratando o dado e já vai ser obrigado a adotar uma série de medidas em relação àquele banco de dados. Essa lei, ela traz sanções importantes. Por que a gente vai proteger a lei? Por que a gente vai proteger os dados? Ou melhor, por que a gente vai respeitar a lei? Né? O que é que vai fazer com que um indivíduo, uma empresa pública queira respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados? As sanções que estão previstas na lei. Eu estou falando muito aqui em empresa, porque provavelmente o nosso público que está aí do outro lado é formado por profissionais ou de dentro das empresas ou advogados que acabam direcionando os seus serviços para empresas. Mas essa lei também é aplicada para os indivíduos. Então, o que é que eu cito aqui como exemplo? Existe uma exceção na lei, que eu não coloquei aqui porque o nosso tempo é muito reduzido, mas no curso de proteção de dados pessoais do IDS a gente vai estudar de forma muito pormenorizada tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Mas a gente vai estudar, por exemplo, as exceções ao tratamento de dados pessoais. E uma das exceções que a lei prevê é que quando você utiliza o dado, uma pessoa física, um indivíduo, utiliza um dado para finalidade pessoal sem uma finalidade econômica, automaticamente a lei não será aplicada para essa situação. Então, se eu, por exemplo, Daniel Pitanga,
insiro nome, telefone, e-mail de contatos meus na minha agenda telefônica, eu não preciso me preocupar, uma vez que a lei não vai se aplicar a mim. Eu sou uma pessoa física e não tenho finalidade econômica no tratamento desse dado pessoal. Agora imaginem que eu, Daniel Pitanga, eu fosse um corretor de imóveis. E como corretor de imóveis, eu começasse a coletar o nome, e-mail, telefone de clientes para, no próximo lançamento imobiliário, eu mandar mensagem no WhatsApp, eu mandar e-mail, telefonar para o cliente, para que esse cliente pudesse vir até o novo imóvel, para conhecer o imóvel, para ter a oportunidade de vender esse imóvel. Aí existe finalidade econômica. Então, para esse tipo de situação, onde a pessoa física, que seria um corretor, está coletando os dados e simplesmente colocando número de telefone, e-mail e nome da pessoa num celular, esse dado que parece ser muito singelo, né, esses fatos aí que parecem ser muito singelos, eles demandam a observância da Lei Geral de Proteção de Dados, sob pena da aplicação dessas penalidades, que são as sanções previstas na lei. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, multa simples de até 2% do faturamento da empresa, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitado ao valor de 50 milhões por infração, multa diária, sendo que essa multa diária, a acumulação dela não pode ultrapassar o teto de 50 milhões, publicização da infração, após devidamente apurada e confirmada, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, eliminação dos dados pessoais, ou seja, em caso de não observância da lei, as empresas e os indivíduos ficam sujeitos à aplicação dessas penalidades. E quais são os desafios para a implementação da Lei 13.709 no Brasil? Primeiro ponto que eu destaco aqui para vocês é a respeito dos vetos que foram realizados pelo presidente da República. O presidente vetou alguns dispositivos no que tange ao tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, né, pelo próprio Estado. Ele vetou também 3 dispositivos relacionados a sanções. Então, na lei anterior, no projeto inicial, existia a previsão, por exemplo, de proibição de tratamento de dado, mas o presidente entendeu que hoje, como nós vivemos numa economia de dado, proibir o tratamento de dado poderia inviabilizar a continuidade das empresas. Esse é um ponto muito interessante e isso é verdade mesmo. Mas eu lembro que GDPR contém essa proibição e, recentemente, a diretora do órgão britânico de proteção de dados, da Autoridade Britânica de Proteção de Dados, ela destacou que as empresas estavam muito preocupadas com a multa, porque lá a multa pode chegar a 4% ou 20 milhões, o que for maior. Então, se você tem uma grande empresa que tem um faturamento, e é o faturamento mundial, tá? Se tem um faturamento mundial de 1 bilhão, por exemplo, 4% de 1 bilhão seria 40 milhões. Desculpa, isso, seria 40 milhões. E 40 milhões é superior a 20 milhões, ou seja, não existe teto lá, 20 milhões é apenas uma referência, mas se o faturamento for superior a 20 milhões, e você pode ter uma aplicação de uma penalidade bastante superior a esse montante. E mais ainda, lá pode haver a proibição. Então, como os escritórios de advocacia estavam fazendo muita divulgação para as empresas, dizendo que era para elas tomarem cuidado, porque elas poderiam ser penalizadas com multa de até 20 milhões ou 4% do faturamento mundial, a diretora, uma das diretoras da Autoridade de Proteção de Dados da Inglaterra, ela chamou a atenção que a principal penalidade, a mais grave, não seria a aplicação da multa, porque multa se paga, mas seria a proibição do tratamento de dados pessoais, uma vez que hoje as empresas, por mais singela que seja a atividade da empresa, acaba baseando suas atividades no tratamento de dados pessoais. Uma outra sanção que é preocupante, mas é justificada, essa sim, bastante justificada, foi a retirada do projeto de lei, do texto do projeto de lei, na hora da sanção presidencial, dos dispositivos que tratavam da Autoridade de Proteção de Dados.
houve ali uma justificativa porque existia uma inconstitucionalidade nesse dispositivo, uma vez que para a criação de órgãos é necessário um projeto de lei que tenha sido proposto pelo presidente da República. Nesse caso, o projeto de lei tinha sido proposto pela Câmara, através do deputado Milton Monte. Então, como houve ali uma inconstitucionalidade, o presidente ele teve que vetar. Eu acredito até que de forma correta, uma vez que se a lei fosse sancionada de forma integral, poderia haver questionamento futuro da inconstitucionalidade do órgão, mas fato é que o presidente, na data em que ele sancionou, ele também prometeu a propositura ou de uma lei ou de uma medida provisória, criando aí a Autoridade de Proteção de Dados, que vai ser muito importante. Por quê? Porque é uma autoridade administrativa que fará a fiscalização da aplicação da lei. Claro que se a autoridade ela não for criada, não significa que a lei vai estar morta, porque diversos direitos foram garantidos, por exemplo, para os cidadãos, para os titulares dos dados, e esses direitos poderão ser exercidos no judiciário, mas ao redor do mundo, essa proteção, antes de desembocar do judiciário, ela acaba sendo feita nos órgãos de proteção de dados pessoais. Então, é muito importante que nós tenhamos um órgão, uma autoridade de proteção de dados pessoais aqui no território brasileiro. A lei ela vai entrar em vigor em fevereiro de 2020. Ou seja, existe aí uma vacatio legis, que é o período entre a publicação da lei e o início da sua vigência, de 18 meses. Pode parecer muito tempo para algumas pessoas, principalmente se nós considerarmos que aqui outras legislações brasileiras previram períodos menores e legislações, inclusive, mais complexas. Eu cito para vocês aqui o Código de Processo Civil de 2015, com 1.072 artigos, que previu a vacatio legis de 1 ano. E também o Código Civil, que mudou toda a legislação civil, mudou a regulação, por exemplo, do direito de família, sucessões, obrigações, contratos, contendo aí 2.046 artigos, e também teve a vacatio legis de 1 ano. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem apenas 65 artigos e prevê um prazo de 18 meses para que as empresas, os órgãos públicos e os indivíduos em geral, eles possam se adaptar à nova lei. Para alguns pode ser um tempo muito grande, mas dependendo do tamanho da empresa, eu diria que é um tempo muito curto. 18 meses, em 18 meses, as empresas vão ter que se adaptar em todos os setores à nova lei. Por exemplo, o que se faz hoje em termos de marketing de relacionamento, o que se faz hoje no que tange a publicidade dirigida, a coleta de dados que é feita pelos setores de RH, toda a estrutura da empresa vai ter que ser modificada para prever medidas administrativas, medidas técnicas para proteger os dados pessoais e mudar também a dinâmica e a forma em que os dados serão tratados dentro das empresas. Claro que fica um desafio aí gigantesco para que todos nós possamos nos aprofundar no tema da proteção de dados, para que entendamos mais o fundamento, os objetivos, as normas que são trazidas, as oportunidades profissionais. Nós falamos muito aqui das questões empresariais, mas no curso de proteção de dados pessoais que o IDS está promovendo, nós veremos também os direitos que são assegurados aos titulares dos dados e as oportunidades que vão ser criadas. Chega-se a dizer que a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela poderá ter um impacto muito semelhante ao impacto que o Código de Defesa do Consumidor teve no que tange aos direitos que foram assegurados aos consumidores e também aos litígios que foram criados no judiciário. Ao criar uma série de direitos e ao permitir
o exercício desses direitos no judiciário e, mais ainda, ao prever que as empresas elas poderão ter que arcar com o ônus da prova no judiciário, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê isso, a possibilidade de inversão do ônus da prova, como já existe no Código de Defesa do Consumidor, para fazer com que a empresa ela demonstre se houve ou não autorização, qual foi o fundamento para o tratamento de dados, qual foi a base legal utilizada para tratar aquele dado pessoal. Então, esses temas também serão abordados aqui no nosso curso. Nosso curso ele se inicia agora em outubro, então quem tiver interesse em participar pode entrar no site do IDS, pode contactar o IDS por telefone também. É um curso que é bastante abrangente, onde nós vamos estudar a fundo a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos estudar um pouco o Regulamento Geral de Proteção de Dados, até que ponto ele se aplica ou não a empresas brasileiras. Vamos ter também um período dedicado à Lei de Informação, que tem uma importância singular, entender um pouco qual o funcionamento dos órgãos de proteção de dados pessoais ao redor do mundo e saber como o Judiciário, o Ministério Público e outros entes administrativos, o PROCON, por exemplo, com sua competência de consumidor, eles vão poder atuar no que tange ao exercício dos direitos e a aplicação da lei no território brasileiro. Agradeço a vocês a participação, eu fico à disposição e até breve.